Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Pessoal, vou colocar o nome do livro aí na tela. O livro que nós vamos estar lendo hoje eu achei bastante interessante, que é o quê? As 95 teses do século 21. É um livro que ele fez com base que teve as 95 teses de Lutero lá no ano de 1500, né, na Reforma Protestante, 1517, se não me engano. E aí ele trouxe essa 95 teses do século 21. Por quê? Porque no decorrer da história, o evangelho da Reforma Protestante para cá, houve uma mudança muito grande. Né? Então aí a gente tem que começar a analisar. Normalmente quando a gente se converte, eu sou exemplo disso, você vai para uma igreja, né? Você vai procurar um local para você congregar ali, estar com os irmãos. E tem alguns locais que infelizmente eles não estão seguindo o evangelho que foi ensinado pelo Messias e pelos apóstolos. Teve uma mudança aí no decorrer da história. Então essas 95 teses é relacionada a isso, achei bastante interessante. Olha o que ele fala. Essas 95 teses do século XXI têm como objetivo principal alertar aos cristãos, né, deste tempo, ao retornarem para suas características e verdadeira identidade cristã, dada pelo Messias e ensinada pelos apóstolos. Beleza? O nome do autor é Rafael Silva Ferreira. E vamos aqui entrar já nessas 95 teses. Hoje eu vou fazer algumas e eu vou estar fazendo aí no decorrer dos dias os outros vídeos, beleza? Aí começa já: conhecereis a verdade vos libertará, né, que está em João capítulo 8, verso 32. A primeira tese é qual? A ordem de Cristo, do Messias, né, aqueles que mostra crer nele, somente para permanecer fiéis à sua palavra. A segunda tese: isso significa que somente as Santas Escrituras, né, no caso ele está falando aqui da Bíblia, né, principalmente o Novo Testamento, manifesta quem são os verdadeiros discípulos do Messias, ou seja, são aqueles que obedecem fielmente. Terceira tese: consequência da fidelidade da palavra do Messias e a capacidade de enxergar o que é verdadeiro e falso. Por esta razão, somente após dizer: se permaneceres firme na minha palavra, é que o Messias revelou: conhecereis a verdade. Quarta tese: assim sendo, somente pela palavra do Messias é que o homem obtém, através da verdade contida nela, a competência para distinguir entre o verdadeiro evangelho e o falso. Evangelho propagado por falsos líderes, né? Agora, a quinta tese é essa aqui. Estes homens são guias cegos que há muito tempo abandonaram a sã doutrina para agirem em função de outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho do Messias. Gálatas capítulo 1, verso 7. Interessante aqui, pessoal, que naquela época, no primeiro século, ali no meio dos apóstolos, já tinham pessoas querendo perverter o evangelho do Messias, para você ver como a situação nos dias atuais é grave. Vamos na sexta tese. Este outro evangelho alega uma vida cristã simplificada, sem renúncia, sem dor, sem testemunho piedoso. É um evangelho sem esforço, sem cruz, sem pecado,
sem profissão de fé ou arrependimento genuíno. A sétima tese: estes falsos líderes expandem uma fé baseada em evidência e demonstrações terrenas, isto é, para confirmar a fé no Messias é necessário comprovar a medida da fé, baseada naquilo que possui. Isso aqui, pessoal, é interessante. Essa sétima tese aqui, ela faz muita ligação com a teologia da prosperidade, né? Pessoas que pregam muito prosperidade, muito dinheiro, e infelizmente no meio, no século XXI, realmente está espalhado dentro das comunidades cristãs. Oitava tese: isto quer dizer que, segundo eles, para revelar o favor do Eterno, é necessário possuir atributos voltados a conquistas materiais, quando, na verdade, não é isso que as Escrituras dizem. Não ajunteis tesouros na terra. Mateus capítulo 6, 19. Então, isso aqui nós temos que ficar muito atento. A nona tese, 9. Estes falsos líderes afirmam que, caso o homem que possua fé não tenha ou não demonstra nenhum interesse em relação às bênçãos materiais, significa que não tem a medida da fé suficiente para conquistar, ou está debaixo de pecado ou de maldição, ou está possesso por um espírito imundo, ou sendo alvo de intervenção de alguns deles. Então as pessoas sempre diz, alguns líderes, que a pessoa tem que ter uma vida financeira boa, senão ela está possuída por algum espírito do mal ali na casa dela, na vida dela. De fato, tem algumas que ensinam isso mesmo. A 10ª tese: este evangelho trata-se de uma exposição de conquistas materiais, cujo foco principal é apossar-se do melhor do eterno, aqui na terra, não no céu. Então, vamos fazer até a 10ª tese, e aí nós vamos fazer outros vídeos para trazer as outras teses aí, que é até 95 teses, beleza? Que o Eterno possa estar nos abençoando. E é interessante, pessoal, vê devagarzinho, entende que infelizmente o evangelho do Messias tem algumas, não podemos generalizar, algumas comunidades cristãs que elas estão muito além daquilo que os apóstolos e o Messias pregaram, beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.